Eu me lembro de uma ocasião que eu estava ensinando sobre a simplicidade do testemunho interior. Eu citei semana passada, vou repetir aqui. Tem gente que diz, ah, pastor, Deus não fala comigo, o Espírito Santo nunca falou comigo. E eu digo, todo culto você tem um teste. Quando chega a hora da oferta, 2 vozes falam dentro de você. Uma diz, dá nada não. Ou dá essa menorzinha aí. Falei, outra coisa dentro de você, te sugere o quê? Dá sim, pula para aquela outra maiorzinha. E eu lembro que eu falei para essa pessoa, e não quero parecer que há descaso com o problema. Quem tem é sério, precisa de atenção e cuidado. Mas eu olhei para aquele camarada e falei, a menos você esteja sofrendo no mais alto nível de esquizofrenia e dupla personalidade. Eu falei, por que tem 2 vozes discutindo dentro de você? Eu falei, vamos por eliminatória. A sua nós já sabemos quem é, seu avarento. É a que não quer dar. Eu falei, de quem você acha que é outra sugestão para que você oferte? Aí ele olha para mim com a cara de quem quer desconversar e diz, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu. Irmão, o tempo todo nós vamos ter experiências assim. Você tratou o cônjuge, os filhos ou os pais de uma forma que não deveria, daqui a pouco algo dentro de você está te dizendo, você não agiu como deveria. Não é só a sua consciência. Paulo também fala do testemunho da consciência, mas o Espírito Santo fala conosco. O problema é que muitas vezes, porque você não ouviu uma voz, você não valoriza aquilo como se fosse uma orientação da parte de Deus. Aí eu lembro que um dia eu estou ensinando sobre esse assunto, sobre a simplicidade do testemunho interior, dizendo que muitas vezes eu tenho feito coisas assim, aparentemente absurdas aos olhos dos outros, por causa de uma convicção. As pessoas me perguntaram, passou aquelas 2 vezes que o senhor fez jejum de 40 dias, foi porque um anjo falou com você? Eu falei, não, porque eu tive uma convicção no meu espírito, e eu não preciso de mais nada além dessa convicção, principalmente porque, com o tempo, você vai aprendendo que esse recurso é muito confiável. Mas eu estava ensinando sobre isso em um determinado lugar, numa escola. E eu lembro que entre o intervalo de uma aula e outra, um irmão me procurou e falou, pastor, que Deus fala, eu não posso negar, para mim a Bíblia é clara. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, essa é questão resolvida, Deus fala. Ele falou, mas eu tenho uma teoria. E eu particularmente gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. Eu falei, me expõe a sua teoria. Ele falou, no reino natural não tem gente surda, que tem uma deficiência, não ouve? Eu falei, sim. Ele falou, acho que espiritualmente eu sou surdo. Então, para ele estava resolvendo assim, não é que Deus não fala, mas eu não ouço nunca e ponto final. Eu estou segurando a vontade de rir, porque era uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não tinha liberdade com a pessoa, estou fazendo uma cara de paisagem, tentando pensar como eu administro isso. E o Espírito Santo falou comigo. Não por meio de uma visão espetacular, nem de uma voz audível, mas aquilo veio claro no meu espírito. Pergunta para ele, quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? E aquilo era tão nítido dentro de mim, que eu sabia que não era meu. Eu falei, desculpa te interromper, mas eu preciso fazer uma pergunta para você antes de nós continuarmos a conversa. Quantas noites já faz? Você vem acordando às 3 da manhã em ponto. Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos. Como é que o senhor sabe disso? Eu falei, quantas noites? Ele falou, nem sei te dizer. Já faz muitas noites. Eu falei, o que acontece quando você acorda às 3 da manhã em ponto? Ele falou, pastor, eu sou um cara que não costuma acordar à noite. Eu deito e durmo assim com força. Mas ele falou assim, eu acordo toda noite, eu olho no relógio, não é 2h59 nem 3h01. A hora que eu acordo é 3 em ponto instalado. Eu falei, ok, o que você sente? Ele falou, eu sinto a vontade de orar. Eu falei, o que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele e falei, criatura, seu problema não é surdez espiritual, é estupidez espiritual. Eu falei, tu não parece nem dos que gostam de orar, acorda toda madrugada, 3 em ponto, com o mesmo desejo, e não entendeu que é Deus te chamando. Aí ele me olha e diz, sabe que o senhor falando assim agora? Irmãos, nós mistificamos o que é a liderança do Espírito Santo. E nós muitas vezes não conseguimos viver nesse lugar por falta de correspondência.